E é exatamente nesse ponto que a história começa a ganhar contornos ainda mais pesados e interessantes. Porque quando as luzes se apagam e a temporada realmente começa, não existe mais teoria, projeção ou discurso bonito que sobreviva ao impacto brutal da realidade da pista. O cronômetro é frio, impiedoso e absolutamente democrático. Ele não quer saber se você é promessa, se carrega uma bandeira histórica ou se representa uma montadora bilionária que acabou de entrar na Fórmula 1. Ou você entrega, ou você vira estatística. Para o Gabriel Bortoleto, 2026 não vai ser apenas um teste de talento ou velocidade pura, vai ser um teste de identidade. É o momento em que o paddock inteiro decide, quase de forma silenciosa, em qual prateleira aquele piloto vai ser colocado mentalmente. Se ele passa a ser visto como um nome sólido, confiável, alguém que extrai mais do carro do que o carro entrega, ou se vira apenas mais um bom piloto perdido no meio do grid, esperando um milagre técnico que talvez nunca venha. A Fórmula 1 funciona muito mais pela reputação construída do que pela propaganda. Um piloto começa a ganhar respeito quando os engenheiros de outras equipes olham os dados e pensam: e esse cara está andando acima do que o equipamento permite. E esse tipo de percepção não nasce de uma corrida isolada, mas de uma sequência consistente de finais de semana bem executados. Chegar, classificar dentro do possível, correr limpo, proteger pneus, ganhar posições estratégicas e, principalmente, não errar quando ninguém espera que você acerte. É aí que mora o verdadeiro salto de qualidade. Porque errar quando o carro é ruim é até compreensível, mas acertar mesmo quando tudo conspira contra você é o que separa pilotos medianos de pilotos especiais. E 2026 promete oferecer dezenas de armadilhas para quem não estiver mentalmente preparado. Falhas elétricas inesperadas, estratégias confusas por causa do novo regulamento, carros imprevisíveis em tráfego, variações enormes de performance dependendo da pista e das condições climáticas. O Audi R26, por mais promissor que seja no papel, vai exigir leitura fina e sensibilidade extrema. Não será um carro que perdoa entradas exageradas de curva ou tentativas desesperadas de compensar falta de potência na reta com agressividade excessiva. Vai ser um carro que recompensa quem entende seus limites e sabe explorá-los com inteligência cirúrgica. E isso casa perfeitamente com o tipo de piloto que o Gabriel precisa se tornar agora. Menos espetáculo imediato, mais eficiência silenciosa. Ao longo da temporada, inevitavelmente vão surgir comparações cruéis. O companheiro de equipe, pilotos de outras equipes com carros semelhantes, até nomes mais experientes que eventualmente vão tirar resultados inesperados do nada. Cada uma dessas comparações vai alimentar narrativas externas que pressionam ainda mais. E resistir a esse barulho é parte do jogo. O grande erro de muitos pilotos no segundo ano é tentar provar algo para todo mundo ao mesmo tempo, esquecendo que a Fórmula 1 é uma maratona brutal, não uma corrida de 100 metros. Se o Gabriel conseguir manter a cabeça fria quando o carro não corresponder, se souber aceitar um 10º lugar como vitória estratégica em certos contextos e se mostrar crescimento técnico visível ao longo do ano, o respeito interno da Audi vai crescer de forma exponencial. E isso é ouro puro. Porque quando uma equipe passa a confiar cegamente no piloto, o desenvolvimento do carro começa a girar mais em torno das preferências dele. As decisões estratégicas passam a ser mais ousadas e a comunicação interna se torna mais afiada. Esse é o caminho real para algo maior. Não é o pódio isolado, não é a manchete exagerada, não é a corrida caótica em que tudo dá certo por acaso. É a construção silenciosa de credibilidade. É fazer com que, ao final de 2026, ninguém mais se pergunte se o Gabriel Bortoleto pertence à Fórmula 1. A pergunta passa a ser outra: até onde ele pode chegar quando a máquina finalmente estiver pronta? E talvez essa seja a parte mais pesada emocionalmente para o torcedor brasileiro. Aprender a valorizar o processo e não apenas o resultado imediato. Entender que antes de qualquer vitória histórica, existe um período ingrato de maturação onde cada ponto conquistado carrega muito mais significado do que parece na tabela. Onde cada corrida terminada sem erros é um tijolo colocado em algo muito maior. Se 2026 terminar com o nome do Gabriel associado a consistência, inteligência e crescimento claro, então o ano terá sido um sucesso absoluto, mesmo sem pódios. Porque a Fórmula 1 não coroa à pressa,
ela coroa quem aguenta. E tudo indica que essa temporada vai mostrar de forma definitiva se o Brasil finalmente encontrou alguém disposto e preparado para aguentar o peso de carregar essa história nas costas. E quando a temporada começa a entrar naquela fase ingrata, depois do impacto inicial das primeiras corridas, é que o verdadeiro caráter de um piloto aparece. Porque o glamour da estreia já ficou para trás, as novidades do carro já não impressionam mais ninguém e os problemas técnicos deixam de ser surpresa. É ali, no meio do calendário, quando o cansaço físico se acumula e a pressão psicológica vira rotina, que a Fórmula 1 começa a cobrar seu preço mais alto. Para o Gabriel Bortoleto, essa fase de 2026 vai ser determinante. Não é nas primeiras 5 corridas que se define o destino de um piloto, mas naquele trecho silencioso entre a euforia inicial e o sprint final do campeonato, quando as atualizações começam a escassear e as equipes passam a decidir onde realmente vale a pena investir recursos. Se a Audi perceber que o carro responde melhor quando guiado dentro de um certo estilo, e esse estilo estiver alinhado com o do Gabriel, o jogo começa a virar de forma quase imperceptível. É nesse momento que os engenheiros passam a ouvir com mais atenção o feedback do piloto. Não aquele feedback genérico de o carro está instável, mas as observações finas, técnicas, quase cirúrgicas. Como o eixo traseiro reage na entrada de curva em baixa carga, como a recuperação de energia afeta o equilíbrio na saída, como a degradação se manifesta depois de 10, 15 voltas consecutivas no mesmo ritmo. Esse tipo de informação vale mais do que qualquer volta rápida isolada. Se o Gabriel conseguir ser esse tradutor perfeito entre o comportamento do R26 e o cérebro dos engenheiros em Ingolstadt e Hinwil, ele se transforma em peça central do projeto, não apenas em um executor. E isso muda completamente o status dele dentro da equipe. Pilotos que ajudam a desenvolver carros viram ativos estratégicos, e ativos estratégicos não são descartados com facilidade. Outro ponto crítico vai ser a leitura política do grid. A Fórmula 1 não é apenas um campeonato de velocidade, é um ambiente onde cada gesto é observado, cada rádio é analisado, cada declaração pós-corrida é interpretada. Saber reclamar na hora certa, proteger a equipe publicamente mesmo quando algo dá errado e assumir responsabilidade quando comete um erro são atitudes que constroem reputação tão rápido quanto uma boa corrida. Se o Gabriel cair na armadilha de externalizar frustração ou parecer ansioso demais por resultados imediatos, isso pode corroer silenciosamente a confiança interna. Por outro lado, se ele mostrar maturidade ao lidar com frustrações naturais de um projeto novo, isso reforça a imagem de alguém que pensa no longo prazo, exatamente o que uma montadora como a Audi quer ouvir. E tem mais um fator que muita gente subestima: o impacto psicológico de carregar a expectativa de um país inteiro. Diferente de outros mercados, o Brasil cria heróis e vilões em uma velocidade absurda. Uma boa corrida vira esperança nacional. Uma corrida ruim vira motivo de cobrança exagerada. Blindar-se desse ruído vai ser essencial. O piloto que se deixa levar pelo humor da torcida perde foco, e foco é tudo em um carro que exige gestão extrema de energia, pneus e ritmo. À medida que o ano avança, as comparações com outros jovens do grid vão se intensificar. Quem evoluiu mais? Quem erra menos? Quem entrega quando o carro oferece oportunidade? Essas comparações não são justas, mas são inevitáveis. E o diferencial do Gabriel precisa estar justamente naquilo que não aparece imediatamente nos highlights: decisões corretas em momentos caóticos, leitura precisa de corrida e capacidade de transformar finais de semana medianos em resultados aceitáveis. Se 2026 terminar com o nome dele associado a frases como "sempre entrega o máximo possível" ou "raramente joga fora um final de semana", então o trabalho foi feito da forma certa, porque é exatamente esse tipo de piloto que, quando finalmente recebe um carro competitivo de verdade, explode em resultados. Não por sorte, mas porque já estava pronto há muito tempo. No fim das contas, o ano de 2026 pode não ser lembrado como a temporada dos grandes feitos do Gabriel, mas tem tudo para ser lembrado como a temporada mais importante da carreira dele. Aquela em que ele deixou de ser promessa, deixou de ser aposta, deixou de ser esperança e passou a ser projeto sólido. E na Fórmula 1, projetos sólidos são os únicos que, mais tarde ou mais cedo, viram vencedores.
E é justamente aí que mora a parte mais ingrata e, ao mesmo tempo, mais estratégica da temporada. Porque quando você deixa de ser tratado como promessa e passa a ser visto como um projeto real, a cobrança muda de tom. Já não se espera mais lampejos ocasionais de talento, mas sim previsibilidade, repetição, entrega constante. A Fórmula 1 não premia o piloto que acerta uma vez, ela recompensa quem acerta sempre. Para o Gabriel, isso significa entrar em cada fim de semana com uma mentalidade quase fria, quase matemática. Saber exatamente onde o carro pode render, onde ele precisa ser protegido e onde simplesmente não vale a pena forçar além do limite. Um décimo perdido na sexta-feira pode ser recuperado no sábado. Um erro cometido no domingo geralmente custa caro demais. Essa leitura de risco, que só vem com maturidade, passa a ser um diferencial enorme em um grid cada vez mais apertado. Ao longo de 2026, o que vai separar o Gabriel de outros pilotos em situação semelhante não será a capacidade de fazer uma volta perfeita em condições ideais, mas a habilidade de operar no desconforto. Correr com um carro que não responde como esperado, adaptar o estilo de pilotagem a atualizações que nem sempre funcionam de primeira. Lidar com correções de setup feitas às pressas por causa de mudanças climáticas imprevisíveis. Tudo isso exige uma elasticidade mental que poucos desenvolvem tão cedo na carreira. Outro ponto crucial será o relacionamento interno. Em equipes de fábrica, especialmente alemãs, existe um respeito quase institucional pela hierarquia técnica. Pilotos que tentam impor opiniões sem embasamento perdem espaço rapidamente, mas aqueles que constroem argumentos sólidos, baseados em dados, telemetria e sensação de pista, ganham voz. Se o Gabriel conseguir equilibrar sensibilidade de pilotagem com discurso técnico consistente, ele passa a ser ouvido não como o piloto, mas como parte do núcleo decisório. E isso tem impacto direto no futuro, porque quando chegam os momentos-chave, a decisão de onde investir desenvolvimento, qual filosofia aerodinâmica seguir, qual piloto será priorizado em situações específicas, o nome que aparece naturalmente é o de quem ajudou a construir o caminho. Não é favoritismo, é consequência lógica. Do lado de fora, talvez o torcedor não perceba essas nuances. Vai olhar apenas para a tabela de pontos, para as posições finais, para a ausência ou presença de pódios. Mas dentro do paddock, todos sabem quando um piloto está crescendo da forma certa. E esse reconhecimento silencioso costuma valer mais do que manchetes barulhentas. Se a Audi encerrar 2026 com um carro ainda em processo de amadurecimento, mas com dados claros de evolução e com um piloto que extraiu tudo o que era possível sem destruir equipamento ou comprometer o projeto, a leitura interna será extremamente positiva. Porque a Fórmula 1 é um jogo de paciência estratégica, mesmo quando tudo acontece a mais de 300 km por hora. O cenário ideal não é o de um milagre isolado, mas de uma progressão constante, pontos frequentes, erros raros, feedback preciso, crescimento técnico visível. Isso cria um alicerce, e quando o alicerce está pronto, a estrutura pode crescer rápido. Se 2026 for exatamente isso para o Gabriel Bortoleto, então ele não estará apenas cumprindo expectativas, estará silenciosamente se posicionando para algo maior. Algo que não depende apenas de talento bruto, mas de tempo, contexto e preparação. E quando essas três coisas finalmente se alinham na Fórmula 1, o resultado costuma ser inevitável. Porque na Fórmula 1 nada é imediato, tudo é acumulativo. Cada volta completada sem erro, cada corrida terminada extraindo mais do carro do que ele parecia permitir, cada decisão correta tomada sob pressão vai se somando como camadas invisíveis de credibilidade. E credibilidade, nesse esporte, vale quase tanto quanto velocidade pura. Com o passar da temporada, esse acúmulo começa a se refletir em pequenos detalhes que passam despercebidos para o público geral, mas que são observados com lupa dentro da equipe. O rádio fica mais direto, mais confiante. Os engenheiros começam a ajustar o carro baseado no que o piloto pede, não apenas no que os números indicam. As reuniões técnicas deixam de ser explicativas e passam a ser colaborativas. É quando o piloto deixa de ser um executor e se torna um coautor do projeto. Para um time como a Audi, que está construindo sua identidade do zero na Fórmula 1, isso é ainda mais valioso.
Eles não estão apenas procurando quem anda rápido agora, mas quem pode ser um pilar do projeto quando a pressão por resultados grandes realmente começar. Em 2026, a cobrança externa ainda será moderada. Em 2027 e 2028, ela cresce. Em 2029 e 2030, vira obrigação. Estar bem posicionado desde o início faz toda a diferença quando esse momento chega. Existe também o fator psicológico do grid. Pilotos observam outros pilotos o tempo todo. Se o Gabriel começa a aparecer consistentemente nas batalhas de meio de pelotão, se torna difícil de ultrapassar. Se aproveita erros alheios sem se expor demais, ele passa a ser respeitado. E respeito na pista significa menos ataques desesperados contra você, menos toques evitáveis, mais espaço nas disputas roda a roda. Parece detalhe, mas isso reduz risco e melhora resultado ao longo do ano. Outro aspecto que pesa muito é a comparação interna. Mesmo com companheiros experientes, ninguém espera que um projeto novo seja carregado por um único nome. O que se espera é equilíbrio. Se o Gabriel conseguir se manter próximo em ritmo, leitura de corrida e consistência, a hierarquia interna tende a se manter aberta, e em equipes novas, hierarquias abertas são oportunidades. Enquanto isso, fora da pista, o nome dele começa a ganhar outro tipo de força, não mais como a grande promessa brasileira, mas sim como um piloto sólido de Fórmula 1. Essa transição de imagem é fundamental. Promessas geram curiosidade, pilotos sólidos geram confiança, e confiança atrai investimento, estabilidade contratual e tempo, o recurso mais precioso desse esporte. É importante entender que 2026 não precisa ser espetacular para ser vitorioso, precisa ser inteligente, precisa ser limpo, precisa mostrar que quando a máquina estiver pronta para algo maior, o piloto também estará. A história da Fórmula 1 está cheia de talentos que chegaram cedo demais a carros competitivos e desperdiçaram a chance. Os que duram são justamente os que amadurecem junto com o projeto. Se a Audi evoluir no ritmo certo e o Gabriel continuar crescendo sem pular etapas, o que hoje parece apenas um ano de consolidação pode ser lembrado no futuro como o alicerce de algo maior, não como o ano dos holofotes, mas como o ano da construção silenciosa. E na Fórmula 1, quase sempre é o silêncio bem trabalhado que antecede os momentos mais barulhentos da história.